Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo na série Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 9, capítulo 11, a partir do versículo 25, diz a Palavra do Senhor o seguinte: naquela ocasião, Jesus ele orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolher revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, o fardo que lhes dou, é leve. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra maravilhosa. Seguindo aqui na série de Mateus, nós vemos que ontem Jesus ele criticou a incredulidade das cidades, ele denunciou cidades que viram sinais, maravilhas, viram o Evangelho, viram o poder de Deus através de Jesus, mas essas pessoas, essas cidades se recusaram a se arrepender. E nos seus ensinamentos, diversas vezes, Jesus ele traz uma palavra de alerta, porque Jesus veio num tempo e veio num povo que era e vivia extremamente na religiosidade. Os judeus, o judaísmo é uma das religiões mais antigas e uma das maiores religiões do mundo. É uma das 3 religiões maiores do mundo, é o judaísmo. Então, hoje se pode ser judeu por nascimento e também pode ser judeu porque se converteu à religião judaica. E é interessante que Jesus, naquele tempo, ele combateu muito a questão da falta de interpretação, de obediência correta da palavra de Deus. Ele disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Eu vim mostrar para vocês o jeito certo de viver a lei. E Jesus, ele era um rabino. Rabino é mestre. Ele tinha discípulos. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão do jugo. Nós vamos entrar detalhadamente aqui nos versículos que eu li, mas é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a questão do rabino. Quem eram os rabinos, né? A Bíblia fala mestres, os mestres da lei, aqueles que estudavam a lei. Quem eram os rabinos? Os rabinos, eles eram essencialmente os intérpretes da lei de Moisés. Eles eram os responsáveis por responder a seguinte pergunta dos seus discípulos: como colocar a lei em prática? Então, eles eram os intérpretes, as pessoas responsáveis em dar a resposta para as pessoas de como colocar a palavra de Deus, a lei de Moisés, em prática. E aqui no texto que eu estou lendo na internet sobre a questão do judaísmo, diz: é importante saber que a espiritualidade judaica é de ação, por isso eles interpretam a lei para tentar discernir quais as ações um seguidor da lei deve realizar e quais eles devem evitar. Quando o rabino interpreta a lei, ele está preocupado em permitir e proibir, isto é, dizer o que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, na lei judaica tem a questão até hoje de guardar o sábado. Num sábado, qual a distância que uma pessoa podia caminhar? Um rabino determinava que era 5 quilômetros e outro rabino dizia que era 10 quilômetros, desde que a pessoa não levasse nenhuma carga. Eles dedicavam suas vidas essencialmente a discutir o horizonte das possibilidades de práticas da lei para a vida dos seus seguidores. Cada rabino tinha o seu jugo e os seus discípulos devem aceitar e obedecer. Então, quando alguém segue um rabino, diz que está sobre o jugo do rabino. Então, quando a gente ouve essa palavra de Jesus, por exemplo, eu já li várias vezes, a minha vida inteira, desde que eu me converti, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes eu lia sem realmente entender o significado de jugo. Por que Jesus estava dizendo este jugo? É claro que a palavra jugo, ela tem um significado. O jugo era uma peça de madeira que se colocava no pescoço de 2 bois para que eles andassem junto na hora de fazer o trabalho na terra. E o jugo
jugo, ele tem, a palavra jugo, o jugo em si, ele tem um significado não só para o judaísmo, não só para a gente nas escrituras, não só um significado religioso, mas ele também tinha um significado para os romanos. Jugo era uma canga de bois, aqui diz, olha, jugo era uma espécie de forca por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos na batalha. Então, até na cultura dos romanos, no momento das guerras, eles tinham um jugo, que era um lugar onde eles faziam os inimigos vencidos passar nas batalhas. O sentido figurado da palavra jugo é submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição. Daí a gente já entende quando Jesus ele diz: tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando alguém está sobre o jugo do pecado, jugo da carne, que hoje é esse tipo de jugo que a gente trata nas escrituras, é o jugo é aquilo que te domina, tudo aquilo que você obedece, que você se submete, é o seu jugo. Quando Jesus estava convidando, venham a mim e aprendam comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele estava falando da questão do jugo do sentido religioso, que é a opressão de uma pessoa quando ela está dominada, por costumes e por tradições. No sentido religioso também, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas e mais um tanto. No sentido religioso, o significado de jugo é esse. Quando Jesus ele estava aqui dizendo essas palavras aos seus discípulos, no entendimento que a gente tem sobre o judaísmo, no entendimento que a gente tem sobre a religiosidade, como eu disse para vocês aqui no início, naquele tempo os rabinos, os mestres, eles determinavam o que os seus discípulos deveriam fazer na prática da lei. Eles eram as pessoas responsáveis por dizer o que podia e o que não podia, como as pessoas como os seus seguidores deveriam praticar a palavra. Só que muitas das vezes, dentro da cultura judaica, a religiosidade deles, o jugo dos rabinos, quando alguém era seguidor de um rabino, ele estava sobre o jugo do rabino. Muitos desses rabinos oprimiam essas pessoas com regras de isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, afastando assim as pessoas do reino de Deus. A própria palavra de Deus diz que existem aqueles que não entram no reino dos céus. Jesus diz para os fariseus e para os mestres da lei: vocês não entram nos céus e também não deixam as pessoas entrarem. Vocês estão atrapalhando as pessoas de se aproximarem de Deus, porque interpretam a Bíblia de uma maneira, ensinam as pessoas a viverem e a obedecer de uma forma, mas na verdade não tem nada a ver com isso. É importante a gente entender que no início dos versículos que eu li, Jesus ele faz uma oração agradecendo a Deus por ter escondido coisas maravilhosas das pessoas sábias e instruídas, mas ter revelado essas coisas às crianças, aqueles que são como crianças. É bom a gente saber, é bom a gente ser estudado, é muito bom conhecer, é muito bom buscar o conhecimento, mas a gente não podemos de forma nenhuma e precisamos, na totalidade da nossa vida, ser como crianças, simples para aprender, desejosas do conhecimento. Vocês já repararam como que uma criança ela gosta de perguntar na fase de crescimento, como ela gosta de saber as coisas, como a criança ela é curiosa e ela gosta de saber, de ter as informações. Por exemplo, uma criança de 7, 5 anos não para de perguntar: o que é isso aqui? Como que nasceu? Como que fez? Como aquilo outro? Como que aconteceu isso e aquilo? Nós não podemos perder jamais a essência de querer aprender, de desejar aprender. E Jesus ele fala de algo tão maravilhoso, que Deus ele revelou as coisas grandiosas, ele revelou sua graça, ele revelou o seu amor às pessoas que são como crianças, ou seja, aquelas sábias, entendidas, aqueles que eram os mestres, os inteligentes, não tiveram a oportunidade de conhecer isso que Jesus veio trazer, mas ele revelou aos pobres, aquelas que são como criança. E Jesus começou a adorar a Deus, agradando realmente ao Senhor, dizendo nessa oração, ele dizia: Senhor, o Senhor confiou todas as coisas a mim. Uma coisa interessante do próximo versículo é que Jesus ele declara que ninguém conhece verdadeiramente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quer revelar.
Então Jesus, ele estava dizendo: eu conheço o Pai e do Pai eu sou conhecido. Deus me conhece, eu conheço Deus. E todos aqueles que eu quiser revelar Deus, eu irei revelar. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de conhecer mais da palavra do Senhor, quando temos a oportunidade de saber mais sobre realmente o que Deus tem pra gente. Nós estamos vivendo em um tempo de guerras, rumores de guerra. O mundo, ele está realmente praticamente na última fase, no último estágio da sua existência. Os dias de Apocalipse estão mais próximos do que a gente pensa, não só por causa das guerras, pelos rumores de guerras, tanto porque a prova principal da volta de Jesus é que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações para testemunho a todas as gentes. E quanto mais a tecnologia se expande, quanto mais a internet chega nos lugares, quanto mais as redes sociais tomam tamanho no mundo, mas a possibilidade do testemunho de Jesus chegar nas nações está próxima. Hoje nós não precisamos sair para ir evangelizar. Nós não precisamos sim, né? Porque é necessário que missionários vão aos países. Mas eu estou dizendo que hoje, se uma pessoa tem um telefone, tem um smartphone, se ela tem uma TV, se ela tem uma forma de ver o que está acontecendo no mundo, ela também tem a possibilidade de receber um vídeo com o testemunho de Jesus. Nós precisamos de verdade, minha igreja, meus irmãos, nos prepararmos para a vinda do Senhor Jesus. Em tempos como esse, onde o Senhor escolheu revelar para mim e para você, onde o Senhor escolheu nos mostrar as grandezas da sua glória, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quer revelar. Jesus, ele veio para nos mostrar a face de Deus, para nos revelar o coração de Deus, para nos mostrar quem Deus é. Então, quando Jesus estava dizendo sobre essas coisas, ele começou a dizer para as pessoas: eu conheço o coração de vocês, venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou lhes dar descanso. Como eu falei aqui no início, o jugo, ele é a opressão, ele é a submissão. E quantas pessoas, no sentido religioso, no sentido espiritual, o jugo, quantas pessoas estão dominadas pelos seus próprios problemas, dominadas pela enfermidade, dominadas pelo vício, dominadas por coisas. A palavra fala lá em Pedro que tudo aquilo que te domina se torna senhor sobre a sua vida. Tudo aquilo que nos domina se torna senhor sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você não consegue parar de fazer, você se torna escravo disso. Eu não consigo parar de mentir. Então você é escravo da mentira. Eu não consigo parar de pensar coisas impuras. Então você é escravo da impureza. Eu não consigo parar de roubar. Então você é escravo dessa ação. Eu não consigo parar de beber. Então você é escravo da bebida. Eu não consigo parar de usar drogas. É porque você é escravo disso. Tudo aquilo que te subjuga, tudo aquilo que te domina, todos os problemas que sempre te cercam, isso se torna senhor sobre a sua vida, você se torna escravo disso. Mas Jesus veio oferecendo descanso e alívio. Ele ofereceu tirar a sobrecarga, ele ofereceu aliviar aquele que está cansado de sofrer essas coisas. O jugo, ele existe em todas as áreas da nossa vida. Existe no âmbito religioso. Servir Jesus não é pesado. Servir Jesus jamais, ser seguidor de Jesus, porque Jesus disse: o meu jugo é suave. Eu sou o rabino, eu ensino para vocês a lei, eu interpreto a palavra de Deus para vocês, eu mostro vocês como viver a palavra de Deus de verdade, e o meu jugo, me seguir, o que pode e o que não pode fazer, o que eu interpreto para vocês da lei, da escritura, não é pesado, é leve. É suave. Venham a mim, tomem o meu jugo, deixem que eu ensine vocês. O rabino uma das funções do rabino era ensinar a lei para as pessoas. Mas eles ensinavam com imposições. Eles ensinavam, haviam mais de 600 regras na lei de Moisés para serem cumpridas pelo povo judeu. Com a tradição dos rabinos, mais 400 regras, eles tiraram dessas 600 regras. Então haviam regras para tudo, como comer, como lavar as mãos, como sentar, como se portar, como fazer isso, como fazer aquilo, e cada um tinha suas regras. Mas Jesus disse: eu tenho um jugo suave para vocês.
Eu tenho um jugo suave para vocês, um jugo leve. Carregar um peso em uma longa caminhada é terrível. Quando você tem que carregar algum saco, algum peso, algumas sacolas por um longo caminho. Hoje se tem mototáxi, se tem Uber, se tem Me Busca, hoje se tem várias possibilidades de você pegar um veículo para poder não carregar um peso. Mas alguns anos atrás, quando essas coisas não eram moda, muita gente andava distâncias e distâncias. Quantas vezes eu andei 40, 50 minutos carregando sacolas vindo do mercado para até minha casa, porque eu não tinha condução para andar, tinha as pernas, né? E no começo você pega as sacolas, pensa assim, eu vou dar conta, porque tá leve. Mas quanto mais você vai andando, quanto mais vai aproximando da sua casa, mais aquelas sacolas vão ficando pesadas, principalmente quando se vai no hortifruti, quando se vai no verdurão. Aí volta muito, quanto mais está próximo de casa, mais aquelas sacolas vão ficando pesadas. Porque assim é o jogo. Do início parece tranquilo, no início parece bacana, no início a gente pensa, eu dou conta, mas quando o tempo vai passando, a vida da gente é uma jornada, quanto mais vai se aproximando do destino, mais pesado vai ficando, mais difícil vai ficando de lidar com aquela situação. E Jesus está convidando, venham a mim vocês que estão sobrecarregados, tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, deixem que eu ensine vocês, deixem que eu explique, mostre para vocês como servir a Deus de verdade, porque sabe, eu sou manso e eu sou humilde de coração para ensinar. Não vou ensinar vocês com autoritarismo, nem com agressividade, nem com raiva, nem com julgamentos, nem com acusações. Eu vou ensinar vocês com mansidão e com humildade, porque é assim que nós devemos servir Jesus. É assim que deve ser o evangelho do Senhor. Nós devemos seguir a Deus, servi-lo com mansidão e humildade, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Então Jesus disse, o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Ou seja, em qualquer circunstância da nossa vida, quando a gente se sente cansado, se sente sobrecarregado, por quaisquer circunstâncias que a gente esteja vivendo, a gente precisa entender que Jesus, ele é o nosso alívio. Se nós dermos a ele o nosso fardo pesado, entregarmos para ele a nossa vida, a direção da nossa vida e tomarmos sobre nós o jugo dele, o fardo dele, nós vamos ter descanso para nossa alma. O mundo pode estar caindo ao redor, mas nós estamos descansados no amor de Deus. Te convido a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. É bom saber que o Senhor tem pra gente um jugo suave, um fardo leve. O Senhor nos ensina as Escrituras, o Senhor nos revela Deus, o Senhor mostra pra gente o caminho que a gente deve seguir, o Senhor nos toma pelas mãos, nos dá segurança. O Senhor é aquele que guarda a nossa vida, o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor tem um controle de todas as coisas nesse universo. Tudo que existe foi o Senhor quem fez. Deus, o que são os nossos problemas diante do Senhor? O que é a nossa vida diante do Senhor? Senhor, nos ajude a viver a vida com o Senhor do jeito que o Senhor planejou pra gente. De maneira leve, de maneira suave. Servir ao Senhor não é um peso, não pode ser, jamais. Porque o Senhor disse, venham a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Assim vocês vão encontrar descanso para a alma. Eu oro para que nessa tarde, aqueles que se sentem cansados, sobrecarregados com as coisas da vida, eles possam ter, Senhor, essa disponibilidade de entregar ao Senhor o jugo, de entregar ao Senhor a sua vida, a sua existência. Que o Senhor possa tocar cada coração, abençoar, Senhor, as nossas vidas com a tua palavra nessa tarde. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.